Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Bora nessa? Bom, pessoal, o sistema nervoso é o nosso sistema responsável aí pela maioria das funções de controle no organismo, tá? Então, ele coordena e regula as atividades corporais de forma geral, tá? É muito importante que vocês prestem atenção, porque esse sistema ele é um pouquinho complexo e extremamente importante, beleza? Então, olha só, o sistema nervoso ele é formado pelo tecido nervoso, e esse tecido ele é formado aí pelos neurônios, que são células nervosas. Tá? Então, esse neurônio ele é a unidade funcional do sistema nervoso e apresenta uma estrutura básica. Tá? Então, veja, ó, toda essa célula aqui ó, é um neurônio, certo? E aí o neurônio ele é formado pelos dendritos, que são essas ramificações aqui, ó, certo? Nós temos aqui esses dendritos se ligando ao corpo celular, ok? Então, nós temos aí esses dendritos ligando ao corpo celular, ó, o núcleo da célula está aqui, nós temos aqui mitocôndrias, ok? E aí esse corpo celular, ele está ligado aí ao axônio, que é essa estrutura mais alongada aí do neurônio, certo? Nesse axônio nós vamos ter aí a bainha de mielina, tá? Esse espaço aqui que é chamado de nodo de Ranvier, e as células de Schwann. E finalizamos aí esse neurônio pelo terminal do axônio, que é essa parte aqui ramificada final desse axônio, beleza? É nessa região aqui que vai ocorrer a ligação com outros neurônios ou outros tipos de células, de outros tecidos que vão receber a informação desse neurônio, tá? Conforme, pessoal, ocorre a transmissão de informação desses neurônios, nós podemos classificar em dois grupos. Nós temos os neurônios sensitivos, também chamados de aferentes, que são aqueles que recebem informação, tá, no nosso corpo e mandam essa informação para o nosso sistema nervoso, Nós vamos ter como neurônios motores ou eferentes aqueles que levam informação do nosso sistema nervoso para o corpo ou músculos, tá? Conforme seja a necessidade. Então, veja, nós vamos ter aí sempre os neurônios apresentando uma estrutura básica formada aí pelos dendritos, o corpo celular, o axônio, beleza. E esses neurônios, eles vão ser de dois tipos, os sensitivos ou aferentes, que vão capturar a informação e vão mandar essa informação até o sistema nervoso, e os neurônios motores ou eferentes vão levar a informação do sistema nervoso até o corpo, tá? Então, até o músculo, até a estrutura ali que está esperando a resposta, beleza? Então, vamos seguindo. Pessoal, os neurônios, eles vão se comunicar uns com os outros, ou até com uma célula diferente de um neurônio, através das sinapses, tá? E o que seriam as sinapses, professor? As sinapses são as regiões onde tem a ligação entre um neurônio e outro, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um neurônio, certo? Que está se ligando a esse outro neurônio aqui, ó. Então, veja, essa região aqui, ó, onde um neurônio está se ligando ao outro, é chamada de sinapse, beleza? Nessa sinapse ocorre a transmissão, a propagação dos impulsos nervosos. E o que seriam impulsos nervosos, professor? São sinais elétricos que afetam os íons da membrana do neurônio. Então, veja, na membrana do neurônio nós vamos ter diferentes íons, tá? E aí esses impulsos nervosos serão sinais elétricos que vão afetar aí a membrana desse neurônio. Então, aí vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso, beleza? Os impulsos nervosos, eles se propagam sempre na mesma direção, dos dendritos para o axônio. Veja, então, ó, os dendritos, eles coletam o sinal nervoso, tá? Então, o impulso nervoso vai chegar aqui pelos dendritos, esse impulso nervoso vai passar para o corpo celular e depois vai se encaminhar para o axônio, tá? Então, ó, esses impulsos nervosos vão passar aqui pelo axônio e vão chegar à ramificação, né, desse neurônio, a ramificação lá do axônio,
que é onde vai ter a ligação ou com a fibra nervosa, nesse caso aqui, ou com outro neurônio, tá? E aí o impulso nervoso vai ser transmitido, beleza? Nas extremidades do axônio, pessoal, o impulso nervoso ele estimula a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Como eu disse, nessa região de ligação aí da ramificação do axônio com um outro neurônio ou com um outro tipo de célula é chamada aí de sinapse, né? Eu falei que essa região aqui de ligação entre um neurônio e outro é chamada de sinapse. E nessa região, pessoal, um neurônio ele não está completamente grudado no outro. Há um certo espaço, e esse espaço é chamado de fenda sináptica, tá? Então, nessa fenda sináptica, ocorre a liberação de algumas substâncias que são chamadas de neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores, essas substâncias, elas são produzidas pelos próprios neurônios e ficam armazenadas em vesículas aí nesses neurônios, tá? Então, conforme ocorre a transmissão do impulso nervoso, ocorre a estimulação e liberação dessas substâncias, tá? Então, veja, esse neurônio aqui que está se ligando a esse outro, foi estimulado, recebeu o impulso nervoso, ele fez o quê? Começou a liberar neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores que estão agora aqui espalhados nessa fenda sináptica, serão capturados pelo neurônio receptor, ou seja, o neurônio que vai receber agora o impulso nervoso. Então, vai existir algumas proteínas receptoras aqui na membrana plasmática desse neurônio receptor. Essas proteínas, então, vão capturar essas substâncias, esses neurotransmissores, e aí vai gerar o impulso nervoso nessa célula receptora, nesse neurônio receptor. Então, veja, agora, esse neurônio receptor que acabou de capturar aí esses neurotransmissores, ele ficou agora com o impulso nervoso. Agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai também transmitir esse impulso nervoso para outro neurônio ou para a célula do tecido aonde vai receber essa resposta aí do sistema nervoso, tá bom? Vai receber esse estímulo do sistema nervoso, ok? Então, nesse caso aí, a comunicação pode ser entre neurônios ou entre um neurônio e outro tipo de célula, como aqui, né, a fibra muscular. Beleza? Olha só, o sistema nervoso é um pouquinho complexo, tá? Então, precisa prestar bem atenção. E, caso seja necessário, voltem o vídeo um pouquinho, assistam com calma, assistam de novo, que vocês conseguem entender, beleza? Então, olha só, o nosso sistema nervoso aí, é uma rede mesmo de neurônios. Então, nós vamos ter, um monte de neurônios se ligando uns aos outros para aí ocorrer a transmissão desses impulsos nervosos na forma de sinais elétricos. Então, veja, gente, o sinal, ele surge aqui, em um dendrito, né? Esse sinal, então, ele passa do dendrito para o corpo celular e depois para o axônio, certo? Sempre nesse sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Fechou? Vamos seguir, então. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em dois. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, pessoal, é formado aí pelo nosso encéfalo, tá? Então, o encéfalo que fica protegido no nosso crânio, dentro do nosso crânio, e a medula espinhal, que fica protegido dentro da nossa coluna vertebral. Então, sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, ok? Veja, ele fica aqui, centralizado, sistema nervoso central centralizado. Já o sistema nervoso periférico é aquele que fica mais na periferia, nas extremidades, ok? Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos gânglios, melhor dizendo, que fica aqui próximo à medula espinhal, e pelos nervos, pessoal, que vai se ramificar por todo o nosso corpo, beleza? Sistema nervoso central, tá aqui no centro, sistema nervoso periférico tá aqui, se ramificando por todo o nosso corpo lá para as extremidades. Fechou? Vamos ver cada um deles. O sistema nervoso central, né, como eu já disse, é protegido aí, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é protegido pelo crânio e ele é dividido em 4 partes principais, tá? O encéfalo é dividido aí em cerebelo,
ou desculpa, em cérebro, que é essa região amarelada que vocês estão vendo aqui, essa imagem amarelada, cérebro, diencéfalo, que é essa estrutura aqui, ó, amarronzada. O diencéfalo, ele é formado pelo tálamo e o hipotálamo, e nós temos aí também o cerebelo agora, finalmente, né, essa estrutura aqui em azul, e nós temos o tronco encefálico, que é essa região aqui, ó, tronco encefálico, que é formado pela ponte e a medula oblonga. Aqui, ó, ligada a esse tronco encefálico, nós temos a medula espinhal, que vai em direção à nossa coluna vertebral, tá bom? Então, vamos falar sobre cada uma dessas partes aí do encéfalo. Primeiro, o cérebro, né? O cérebro é a região anterior do encéfalo e é a estrutura mais desenvolvida do sistema nervoso, tá, gente? O nosso cérebro, ele é formado aí por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tá? Esses hemisférios, eles ficam grudados um no outro através do corpo caloso, que é um feixe formado por prolongamentos de neurônios. Então, nós vamos ter aqui feixes de neurônios que deixam um hemisfério ligado no outro. Gente, é importante dizer que os lados direito e esquerdo do nosso cérebro controlam determinadas funções, tá? Controlam determinadas funções, não. Os lados direitos e esquerdos do nosso cérebro, eles desenvolvem melhor algumas habilidades, tá? Então, por exemplo, o lado direito controla melhor aí as habilidades da consciência artística, da criatividade, da intuição, da imaginação, consciência musical, enfim. Já o lado direito, né, normalmente controla mais aí as habilidades do pensamento analítico, do raciocínio, da linguagem, da lógica, da escrita, da matemática, enfim. Vocês provavelmente já ouviram falar aí, que fulano de tal que gosta mais da área de humanas, ele tem mais o lado direito desenvolvido. Já o pessoal que gosta mais da área das ciências, como o professor Lucas, tem o lado esquerdo mais desenvolvido, tá? Então, tem essa relação aí, ok? Bom, o nosso cérebro, pessoal, se a gente fizer um corte transversal, ou seja, se eu cortar aqui, ó, o meu encéfalo, o meu cérebro, melhor dizendo, eu vou conseguir visualizar, ó, duas partes, tá? Eu vou conseguir enxergar que há uma diferenciação na coloração do meu cérebro, tá? Em uma parte que ela é mais acinzentada, tá? Ela é mais cinza, e aí essa região acinzentada, né? Ela é chamada de córtex cerebral, e ela fica mais na parte mais externa do cérebro, mais para fora, ok? Essa região chamada de córtex cerebral, pessoal, ela vai ter aí vai ser responsável por várias funções do cérebro, tá? É realmente nessa região do cérebro, no córtex cerebral, que nós vamos ter aí o desenvolvimento das funções do nosso cérebro, que são várias as funções, ok? Na verdade, gente, nesse córtex cerebral vai ter o recebimento de informações de diferentes neurônios, de neurônios muito específicos, e aí que vai ser responsável, né, por gerar determinada função, ok? Então, vejam só, nós vamos ter aqui, ó, nessa região do córtex cerebral, mais à frente, ó, essa região é mais responsável aí pela nossa personalidade, tá? Pela nossa inibição, pelas nossas emoções, pelo nosso autocontrole, pelo nosso intelecto, ok? Então, ó, essa região do nosso cérebro aqui é mais responsável pelo nosso intelecto, ok? Então, uma pessoa que sofre um acidente, que sofre uma perda dessa massa cerebral aqui, ó, frontal, vai ter consequência aí na mudança da sua personalidade, tá? Aqui nós temos, nessa região do nosso córtex cerebral, a produção motora e da fala. Aqui nessa região nós vamos ter o movimento voluntário dos olhos. Aqui nós vamos ter o movimento voluntário e o desenvolvimento de habilidades motoras. Nessa outra região, a sensação. Nessa região aqui, a compreensão da linguagem. Nessa região aqui, ó, a visão. Aqui a memória. Aqui a audição. Enfim, então nós vamos ter aí, né, no nosso córtex cerebral, a especialização em diferentes funções em cada região desse córtex, tá? A outra parte, né, a outra coloração que a gente vai ver aí no nosso cérebro é a substância branca, ó, que fica mais internamente, tá? Beleza, então vamos seguir. Aí eu falei para vocês, né, que além do nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele também é formado pelo diencéfalo, né, que é dividido em tálamo
e hipotálamo. O tálamo, pessoal, ele garante, é o tálamo que fica aqui mais em cima, nessa região amarronzada, garante que impulsos sensitivos cheguem ao cérebro. Então, o tálamo, pessoal, ele faz a ligação aí, ó, dos nervos, né, dos neurônios, do sistema, dos nossos órgãos dos sentidos, as informações que são enviadas pelos nossos órgãos dos sentidos, né, que essas informações cheguem ao nosso cérebro. Então, o tálamo vai fazer a ligação do nosso cérebro com os nossos órgãos dos sentidos, vamos dizer assim, de forma geral. Ok? O hipotálamo, ele está envolvido aí no controle da temperatura corpórea, no balanço hídrico e na produção e liberação de alguns hormônios. O hipotálamo, pessoal, ele vai aí, ó, controlar a produção de alguns hormônios de algumas glândulas, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui a glândula da hipófise, que essa glândula, ela é a que controla o nosso sistema endócrino, né? Nós temos aí o sistema endócrino, que é o sistema formado ali pelas glândulas que são responsáveis por produzir alguns hormônios que têm funções diferentes no nosso organismo, tá? Então, o que é que acontece? Essas glândulas aí, elas vão ser controladas principalmente pelo hipotálamo, tá? No caso aí da hipófise, principalmente. E essa hipófise é quem controla aí todas as outras glândulas, tá? É como se fosse a hipófise, ela como se fosse a mestra do sistema endócrino, tá? Em alguns livros, vocês podem encontrar que esse diencéfalo, na verdade, ele seja formado pelo tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, tá? Se vocês encontrarem, o epitálamo, ele vai ser responsável por controlar a glândula pineal. E a glândula pineal é a glândula que produz o hormônio melatonina. A melatonina, né, o hormônio melatonina, é o responsável pelo controle do nosso relógio biológico. Esse hormônio melatonina que vai controlar, que vai nos levar a dormir ou acordar aí na presença ou ausência de luz, tá bom? Então, conforme a gente recebe a informação luminosa, ou seja, tá luz, tá claro, a gente recebe a informação através dessa melatonina, a gente vai ser estimulado a se manter acordado. Se está tudo apagado, se está tudo escuro, né, essa melatonina, ela vai nos induzir a dormir, ela vai, né, nos proporcionar o sono, tá? Então, epitálamo. Bom, e aí a gente forma aqui, né, esse diencéfalo, beleza. Aí nós vamos falar agora, ó, do cerebelo, que também faz parte aí dessa constituição do nosso encéfalo, tá? O cerebelo, pessoal, tem a principal função dele é o equilíbrio, tá? Então, ele possui células envolvidas tanto na nossa coordenação motora, quanto na nossa percepção da localização, no espaço e a postura. Então, cerebelo, principal função, equilíbrio dos órgãos. Desculpa, é nosso equilíbrio, tá bom? E aí nós temos, para finalizar aí esse nosso encéfalo, o tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, que é formado aí pela ponte e pela medula oblonga, também conhecida como bulbo, tá? A ponte, ó, aqui mais em cima, ela nela ocorre o cruzamento das vias motoras, em que o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do nosso corpo, e o hemisfério esquerdo vai controlar o lado esquerdo, o lado direito. O nosso hemisfério direito vai controlar o lado esquerdo. Gente, é o contrário. Deixa eu só esclarecer aqui para ver se eu confundi. Ó. O meu lado direito do cérebro vai controlar o meu lado esquerdo do corpo, tá? Lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. O meu lado esquerdo do cérebro controla o meu lado direito do corpo. Ok? Então, essa ponte é que vai fazer esse cruzamento, essa ligação do lado direito do cérebro com o lado esquerdo do corpo. Essa ponte vai fazer a ligação do lado esquerdo do cérebro com o lado direito do corpo. Beleza? A medula oblonga, ela controla os movimentos respiratórios e cardíacos, além de alguns atos reflexos como a tosse, a deglutição e o vômito. A gente viu lá no sistema respiratório, no sistema
cardiovascular, né, que o controle da frequência cardíaca, o controle da frequência respiratória, né, tem relação lá com a região do nosso cérebro, justamente, né, é esse bulbo, é essa medula oblonga que vai controlar aí essas frequências, ok? E aí nós temos, né, esse tronco encefálico, que é a região de comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, tá? Então, essa ponte, essa medula oblonga, forma esse tronco encefálico e é essa região de comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, ok? Então, aqui nós temos o nosso cérebro, tá? Que vai estar ligado a essa medula espinhal através desse tronco encefálico. Fechou? Então, agora nós vamos falar aí do nosso sistema nervoso central, da medula espinhal, beleza? Então, a medula espinhal é um cordão de tecido nervoso que conduz informações sensoriais do corpo para o encéfalo e vice-versa. Ou seja, a medula espinhal vai levar informações do corpo para o nosso encéfalo e vai receber informações do encéfalo e vai levar para o corpo, ok? A medula espinhal, como eu já disse lá no início da aula, ela fica protegida pela coluna vertebral, ou seja, fica dentro da nossa coluna vertebral. E, ao contrário do encéfalo, aquelas substância branca e substância cinzenta, elas são o contrário. Lá no encéfalo, a gente viu que a substância cinzenta, ela forma o córtex, que fica mais externamente do nosso cérebro, não é isso? Já aqui na medula espinhal, a substância cinzenta, ela vai ficar mais internamente e vai formar, e vai ter uma forma de H. Olha só aqui, ó. Então, aqui a substância branca, ela fica mais externa e a substância cinzenta mais interna aqui em forma de H, ok? Gente, a nossa medula espinhal, ela é o centro dos arcos reflexos. Como assim, professor? O que é isso? Arco reflexo é uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo. Vocês já viram lá no Chaves, ou em algum programa de comédia, enfim, em algum programa de comédia, né? Às vezes lá fazendo essa brincadeira aqui, ó, o pessoal bate com o martelo no joelho e a pessoa, né, mesmo sem querer, ela acaba chutando, ela acaba movimentando a perna. Isso acontece, pessoal, devido ao nosso arco reflexo. E o que seria isso propriamente, professor? É quando a gente recebe um estímulo e esse estímulo ele é encaminhado para a nossa medula espinhal e de lá da medula espinhal mesmo vem uma resposta e a gente responde ali imediatamente. Ou seja, a informação ela só chega até a medula espinhal e volta. Ela não precisa ir até sair, né, receber lá do nosso joelho, essa informação não precisa seguir até a nossa medula espinhal e ir até o nosso encéfalo. Não, essa informação chega na nossa medula espinhal e de lá mesmo já volta uma resposta. Gente, olha, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Veja, ó, a informação ela é enviada para o nosso sistema nervoso através do nervo sensitivo, certo? Nervo sensitivo, ou seja, formado por neurônios sensitivos. Lembra que eu falei para vocês que tinham dois tipos de neurônios, os sensitivos e os neurônios motores? Então, ó, nervo sensitivo, ele vai receber a informação e vai levar para o sistema nervoso. Nervo motor vai enviar a resposta ao nervo motor, esse rosa que vai enviar a resposta para o tecido que precisa receber essa resposta, ok? Então, no caso, o nervo motor, ele vai enviar a resposta do sistema nervoso para o órgão. Beleza? Então, vamos seguir. Gente, o encéfalo e a medula espinhal, ou seja, o sistema nervoso central, né, ele é protegido e envolvido aí por três membranas que são chamadas de meninges, tá? Então, veja, ó, nós vamos ter aqui, ó, a dura mater, que é a membrana mais externa, mais rígida e mais resistente, ou seja, que confere mais proteção a esse sistema nervoso. Depois nós vamos ter uma outra membrana que é um pouco mais fina, que é chamada de aracnoide, e depois nós vamos ter a membrana mais fina e que é muito ligada, intimamente ligada ao encéfalo e à medula espinhal. Essa membrana, né, a pia mater, no caso, ela é também muito vascularizada, ou seja, é bastante irrigada aqui com vasos sanguíneos, ok? Então, veja, meninges são três. Dura mater, que é a mais externa, aracnoide, que é a intermediária,
e a pia mater, que é a mais interna, ok? Entre a aracnoide e a pia mater, ocorre o preenchimento de um líquido, tá? Ocorre o preenchimento de um espaço que é chamado de, pelo líquido que é chamado de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, gente, também é importante nessa defesa, nessa proteção do sistema nervoso central. E não esqueçam que, além dessas meninges, nós temos ainda a proteção, ó, do encéfalo pelo crânio, certo? E a proteção da medula espinhal pela nossa coluna vertebral, ok? Vocês provavelmente já ouviram falar de pessoas que tiveram meningite, tá? Então, vejam, a meningite é uma infecção, uma inflamação das meninges, tá? Então, quando essas membranas aqui, elas estão sendo atacadas por um micro-organismo como bactéria, quando está ocorrendo aqui uma infecção, o que é que acontece? Nós temos aí a meningite, certo? E é uma doença que é grave, que pode levar ao óbito, tá? Porque imagina aí, se você afeta aqui o sistema nervoso central, você vai afetar praticamente o controle de tudo do seu corpo. Então, ou você vai ter sequelas, ou você vai realmente chegar a óbito, tá bom? Então, vamos seguir. E aí, a gente vai falar agora, tá? Então, esse foi o sistema nervoso central, agora a gente fala do sistema nervoso periférico, ok? Então, o sistema nervoso periférico, pessoal, é o responsável por transmitir as informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e destes para os músculos, as glândulas e as células endócrinas, tá? Esse sistema nervoso periférico, ele é formado aí pelos nervos e pelos gânglios, tá? Os nervos são feixes de axônios, tá? Revestidos por bainhas de mielina, e os glânglios eles correspondem aí a corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso. Veja, gente, ó, os gânglios, eles ficam aqui, ó, bem próximos à nossa medula espinhal, certo? Já os nervos, eles vão se ramificar por todo o nosso corpo, né? Então, aí, sistema nervoso periférico, que vai até a periferia. Vamos seguir. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois. O sistema nervoso somático, que tem função motora e é responsável pelo controle voluntário das ações, e o sistema nervoso autônomo, tá? Que aí controla os processos internos do corpo. Vejam só, gente. Esse aqui, como exemplo, eu posso falar, ó, quando eu quero caminhar, eu vou me decidir agora que eu vou levantar, né? Então, ó, levantei. Então, esse fato de eu conseguir levantar, essa função motora de levantar, ela é definida aí por esse sistema nervoso somático, porque é uma ação voluntária, eu decidi. Já o sistema nervoso autônomo, né, então ele mesmo determina muitas vezes a ação, né, do corpo, a ação desse processo, ok? Sem o meu controle. Então vamos ver. Aqui, ó, esse sistema nervoso autônomo, ele vai ser subdividido em dois, né, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Vejam só, o sistema nervoso parasimpático e simpático, eles vão exercer ação antagônica. Então, enquanto um órgão ele é estimulado pelo sistema nervoso parasimpático, ele vai ser desestimulado pelo sistema nervoso simpático. Ok? Da mesma forma, se um órgão é estimulado aqui pelo sistema nervoso simpático, ele vai ser desestimulado pelo sistema nervoso parasimpático. O professor confundiu. Vou dar exemplos agora e vai ficar mais claro. Antes de eu falar isso, eu quero que vocês prestem bem atenção. O sistema nervoso parasimpático, ele libera acetilcolina, tá? Então, libera aí a substância chamada de acetilcolina, que geralmente inibe o funcionamento dos órgãos, certo? Já o sistema nervoso simpático geralmente estimula a liberação da noradrenalina, ou seja, libera noradrenalina, que vai estimular o funcionamento dos órgãos. Lembra? Adrenalina. Tô nervoso. Então, ó, noradrenalina, adrenalina, ó, o coração bate mais rápido, né? Você fica ofegante, né? Então, quando você recebe aí, né, a liberação dessa noradrenalina, né, que aumenta esse batimento cardíaco, essa respiração, você está tendo aí a ação do sistema nervoso simpático. Quando você relaxa, quando seu coração vai bater mais devagar, quando sua frequência cardíaca vai diminuir, você tem ação aí da acetilcolina, sistema nervoso parasimpático. Quer ficar mais claro? Olha só aqui a imagem. Então, ó, na divisão simpática, o que é que acontece? A contração da pupila,
Na simpática, vai ter a dilatação da pupila, tá? Quando abre essa abertura escura do nosso olho. Então, ó, na divisão parasimpática, ocorre um estímulo à salivação. Então, ó, ocorre a produção de saliva. Se você tem a ação aqui do sistema nervoso simpático, vai ter a inibição da produção da saliva. Ó, divisão parasimpática, contração dos brônquios. Divisão simpática, relaxamento dos brônquios. Gente, ó, sempre vai ser ação contrária, ação antagônica, certo? Então, um manda, o outro desmanda. Ó, redução dos batimentos cardíacos, aceleração dos batimentos cardíacos, que eu acabei de falar há pouco. Né? Estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Ó, inibição de atividades do estômago e do pâncreas. Beleza? Então, tranquilo, sistema nervoso periférico, a sistema nervoso autônomo dividido em parasimpático, simpático, ação antagônica. Um manda, o outro desmanda. Fechou? Vamos seguindo. Mas antes, é importante dizer, gente, professor, então vai ser uma bagunça, a gente vai parar, não vai funcionar. Não, gente, olha só. Se é importante que ocorra a contração da minha pupila, certo? Se eu estou aqui, ó, no meio de um ambiente com sol muito forte, o que é que acontece? Eu preciso fechar a minha pupila, porque senão vai entrar muitos raios solares e pode danificar o meu olho. O que é que acontece? Ocorre a ação da divisão parasimpática. Agora, se eu entrei num ambiente escuro, ou então eu coloquei um óculos solar, o que é que acontece? Entra em ação a divisão simpática. A parasimpática fica de boa e a simpática entra em ação. E ocorre, então, a dilatação da pupila, ou seja, a abertura da pupila. Entende? Professor, eu encontrei o grande amor da minha vida agora. O que é que acontece? Vai ter a ação da divisão simpática. Seu coração vai ficar batendo forte, você vai ficar nervoso. Não, professor, eu estou aqui em casa sozinho, eu não estou... meu coração está normal. Ou seja, então, assim, a divisão simpática, ela está de boa, e quem é que está em ação? A divisão parasimpática. Fechou? Então, gente, por hoje é só. Grande abraço, tamo junto, até mais.